Bom, senhor presidente, meia-noite 40. Agradecer aí a Vossa Excelência e aos meus pares a paciência, saudar o nosso convidado. Eu vou tentar aqui ser sucinto e ao final farei algumas perguntas. O nosso convidado é alguém que está há mais de 20 anos no INSS, né? Conhece bastante a forma como o INSS funciona e teve cargos relevantes no primeiro governo de Lula, no segundo, nos governos de Dilma, participou da transição. Nessa participação da transição no grupo de trabalho, esteve ao lado da senhora Tônia Inocentini, que aqui já foi citada como uma das beneficiárias desse desvio de recursos feito pelo Sindinap. O senhor Ricardo Silva, que por coincidência que participou desse grupo, foi quem propôs ao relator da medida provisória o fim da revalidação de 3 anos, segundo o próprio relator, o senhor Luiz Miranda. E nós estamos ouvindo aqui um discurso de que começou agora o problema no INSS. Bom, eu trouxe aqui algumas lembranças, porque é necessário, infelizmente, a gente ficar repetindo isso. Gostaria de ser mais sucinto, mas está lá. Idosa descobriu que teve desconto devido ao INSS por 30 anos. Era uma associada da CONTAG. Isso aqui está em 25. 30 anos ela sendo descontada, senhores parlamentares, a testemunha aqui presente, 30 anos, CONTAG. Né? A contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. Isso aqui é de 2010. Acho que é o governo de Lula, o segundo governo. Desconto de mensalidade, tá aqui, ó. O Globo, 2010. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões em propina, diz investigadores. Isso aqui é 2016. Fala sobre consignados na época. Também INSS. Aí vem, INSS fará pente fino, então não vou cansá-los. Mas é porque esse discurso está ficando tão repetitivo, eu sou obrigado a ter que refutá-lo aqui para mostrar que fraude no INSS sempre existiu. Agora, governos são diligentes, outros governos não são tão diligentes, né? E é evidente que, se as fraudes existem, alguém deu causa a essas fraudes para que elas possam ter acontecido. Nós estamos encontrando aqui, por exemplo, o senhor Stefanuto falou para nós aqui que entrou com a missão principal de diminuir filas. Então, dados aqui da LAI, queria inclusive que o primeiro slide ficasse aí no telão, mas dados da LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, mostram que no final de 2022 tinha pouco mais de 1 milhão de pessoas na fila e o nosso depoente falou que tinha 300 mil de uma fila, uma espécie de fila eletrônica que estava encoberta. Posso só fazer uma correção? Não, o senhor depois fala, por gentileza. Dá 1 milhão e 300 mil aproximadamente, pela conta feita. Então, hoje tem 2 milhões e 600 mil. Isso aqui não é fila não, mas eu quero falar a respeito. Então, tem o dobro do que tinha inicialmente. Então, todas as ações que foram feitas, me parece que não surtiram efeito. Aí vem essa questão aí dos pedidos de exclusão. Por que eu quero mostrar isso aos senhores aqui? Há uma questão clara que é a assertividade. Eu vi aqui um depoimento do senhor Stefanuto e eu fiquei muito atento ao depoimento que ele fez, onde ele fala que uma segurada fez um elogio à forma como o INSS tratou uma ação que ela tinha e que sempre demorava muito tempo, 15 dias ou 20 dias, a pessoa que tinha um câncer, depois verificou que não tinha câncer. Louvável. Ocorre, senhor Stefanuto, que 1,5 milhão de pessoas em 2024 reclamaram de descontos indevidos e não houve ação por parte do Ministério da Previdência, no caso específico do INSS. E aqui é importante colocar que o INSS realmente é uma autarquia, tem autonomia. Mas não no caso de Vossa Excelência, eu quero inclusive louvar a sua lealdade. Porque eu desconheço em algum momento da história, em 30 anos,
em que o ministro da Previdência tenha tomado a atitude que o Lupe tomou, de trazer para ele todas as nomeações, inclusive os contratos acima de R$1 milhão. Vossa Excelência, na verdade, tinha que se reportar ao ministro da Previdência para nomear até uma telefonista. Isso não tem no histórico da Previdência ou do INSS um precedente ou uma jurisprudência. Foi um gesto bastante inusitado. E Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está o tempo todo aqui muito correto defendendo o ministro Lupe e o governo. Então, é louvável o que Vossa Excelência está fazendo. Parece que não houve a mesma reciprocidade com Vossa Excelência. Então, está claro aqui que entre a forma como foi tratada a pessoa que elogiou e a que reclamou, uma diferença brutal. Depois, há uma outra questão que chama atenção, que é justamente essa questão das ACTs. Veja que até março de 2023, as ACTs determinavam, essa é uma cópia das ACTs que eram feitas, digitalizar em cópia digital legível e encaminhar ao INSS. Depois, com o senhor André Fidelis, acabou encaminhar ao INSS, abruptamente, né? E só em 24, se eu não estou enganado, houve, acho que março de 24, houve a IN 162, onde se substituiu justamente a forma como era feita anteriormente e se coloca aqui como se fosse uma coisa inusitada. Desde 1991 tem desconto associativo. E desse período, nobres pares, nós temos 18 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. E parece até que as coisas aconteceram abruptamente apenas nessa forma e desta vez. Tá? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção é o fato que Vossa Senhoria falou várias vezes aqui, de que não pôde ou não podia tomar uma decisão de suspender cautelarmente, até o relator falou, outros falaram, liminarmente uma ACT, porque tem que se cumprir a Constituição, dar amplo direito de defesa, evitar se tomar uma medida que fosse injusta. Ocorre que isso aconteceu em 2019 e 2020. 4 ACTs foram suspensas em 2019 e 4 em 2020 e uma suspensão. Então, era possível sim se fazer essa ação. E aqui o senhor Vinícius, que esteve aqui antes do senhor, falou que não era dele essa prerrogativa, era do senhor. E ambos desconhecem talvez a Lei 9.748 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo, né, que fundamenta justamente o poder de uma ação cautelar e dispensa expressamente, né, que se tome essa atitude, se abrindo primeiro a defesa, você pode suspender e depois abre o processo de defesa e discussão, como aconteceu anteriormente. E se for o caso, a entidade tenha sido justiçada, se volta, passa o subsequente. E veja, senhor Stefanuto, meu tempo está se exaurindo, mas veja, todas as ações que Vossa Senhoria disse que empreendeu, me parece que não surtiram efeito. Porque se você pegar o marco temporal que foi estabelecido por essa comissão, que é de 2015 até a presente data, nós temos 9 anos e meio antes da chegada do senhor, 46% do total dos recursos que foram dispendidos, dá 4,7 bilhões. No curto período que o senhor foi presidente, um ano e 9 meses, são 5,4 bilhões de reais. No período que o senhor não estava lá, a média mensal nesses 9 anos e pouco são 45 milhões por mês. No período que o senhor estava lá, 246 milhões com picos de 400 milhões. A média mensal de filiados no período que antecedeu sua chegada foi de 2 milhões e 262 mil. No período que Vossa Excelência esteve lá foi mais de 6 milhões. Então são sinais muito claros de que alguma coisa estava errada, que alguma coisa não estava cheirando bem, que houve um descontrole no processo, né? E todos os sinais dados por Vossa Excelência e pelo grupo que Vossa Excelência comandou foi no sentido de procrastinar. Vossa Excelência explicou aqui uma série de medidas, mas me parece que não foram efetivas, né? Então, vou fazer aqui 2 perguntas, até para o senhor poder falar um pouco a respeito e fazer as suas considerações. O senhor afirmou que adotou diversas providências durante sua gestão, no sentido de coibir fraudes. Como é que explica esses números, né? Depois de todo o trabalho que Vossa Senhoria fez, né?
E a segunda, o senhor responde as duas de uma vez, que são duas perguntas muito simples. Né? Uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que o senhor Rodrigo Assunção, que é o presidente da Dataprev até hoje, deu uma entrevista, me parece que no dia 20 de junho de 2025, está aqui na Folha de São Paulo, onde ele afirma textualmente o seguinte, que o INSS deu comando para manter ativo o sistema mais vulnerável de descontos. E ele fala aqui, abre aspas, recebemos a ordem de manter aberto e continuar fazendo essas inscrições? Sim, havia demandas para inserção. E ele disse o seguinte, que conviveu com o sistema 6 meses, que estava operacional, segundo ele, desde setembro de 2024. Então ele faz uma afirmação aqui de que, na verdade, ele foi orientado a não implementar o que a própria IN 162 determinou, que é a substituição do modelo anterior pela biometria ou pela identificação facial. O senhor quer comentar, excelência? Sim. Senador, obrigado pela pergunta. Senador, quando o senhor fala dos dados de números de fila, respeitosamente, a fila hoje é eletrônica. Se ela tem 1, 2, 3, 4 milhões, não é o mais importante, mas sim o tempo médio para atendimento. Para o brasileiro, tanto faz se tem. É igual você chegar num restaurante e ele está cheio. Se o atendimento for bom e o preço bom, ótimo. Você chegar num restaurante, às vezes ele está vazio, mas o preço é caro e a comida é ruim. Então, a fila eletrônica, o problema não é o número, mas sim o número da quantitativo. Embora seja um número importante, ele não é um número dominante. O número dominante vai ser o tempo médio para concessão. Para aquele brasileiro que está em casa, entrou no meu INSS ou fez o pedido, ele quer saber com quanto tempo que volta para ele o benefício. Quando nós entramos no INSS, estava aproximadamente, em janeiro de 2023, quando o novo governo entrou, estava aproximadamente 80 dias. Nós chegamos a 34 dias. E isso é importante para as pessoas. É uma coisa muito comum todos acharem que o número da fila é importante e dominante. Ele é importante, mas ele não é dominante. E também, senador, nós, na época, o senhor aqui abriu a porteira, na época de 22, os atendimentos eram 700 mil, 600 mil por mês. Nós batemos mais de 1.200.000, 1.300.000. Eu não sei explicar exatamente por que aumentou tanto, mas nós tínhamos mais processos requeridos também. Isso quanto à fila. Quanto aos números que o senhor coloca também, é pegar um vetor e aí dizer dos resultados. Não deu tempo de ver os resultados. Tudo que nós fizemos e inauguramos no dia 1º de fevereiro daria os resultados esperados. Quer dizer que era a melhor solução? Não sei dizer. Mas era uma solução séria de gente compromissada. E quando o senhor fala da entrevista, desculpa, não sei se eu respondi completamente, mas quando o senhor fala da entrevista em relação ao que o presidente da Dataprev falou, não é verdade que em setembro estava entregue o sistema. Foi entregue um arremedo que não funcionava. Se tivesse sido entregue que funcionava, certamente nós não manteríamos. A nossa maior ansiedade naquele momento era que a Dataprev pudesse entregar o sistema funcionando. Não foi feito isso. Tanto é que foram feitas alterações até janeiro de 2025 relevantes para poder entrar em funcionamento. Então, eu não sei que em circunstâncias o doutor Rodrigo disse isso, não sei qual que é a impressão que ele teve, que o presidente Rodrigo eu conheço, uma pessoa de boa fé, um gestor que sempre tentou nos atender, mas não é verdade que em setembro de 24 foi entregue esse sistema. Não é verdade isso. Ok. Senhor presidente, só pedir uma gentileza, Vossa Excelência. Eu queria usar o tempo dele, mas vou 3 minutos. Não se preocupe não, que não vou tentar não passar disso, só para fazer alguns posicionamentos aqui. Não vou me dirigir mais ao depoente, é uma outra questão. Pela liderança, senador Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho, o senhor não respondido do processo administrativo da lei, que acho que aí houve o esquecimento da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que quando nós vamos aplicar uma cautelar ou coisa assim, lá tem requisitos bastante importantes e o gestor tem que saber o resultado da sua ação, o que vai acontecer. Então, nós hoje, o gestor anda apertado entre a Lei de Processo Administrativo e a LINDB. Desculpa, só para não ficar sem resposta. Ok. Eu peço desculpa aos demais parlamentares, mas é rápido aqui, eu vou tentar ser bem... Toda a sessão aqui, nós precisamos, infelizmente, repor algumas situações para que a narrativa não se imponha sobre a realidade.
Então, primeiro, deixar claro, nenhum governo em 30 anos, aqui alguém que está mais de 20 anos no INSS, propôs revalidação de descontos associativos. Quem propôs foi o governo do presidente Bolsonaro, com a medida provisória 871. Ninguém propôs. Quem votou contra essa medida, inclusive contra esse dispositivo que foi colocado por aqueles que me antecederam, foi o Partido dos Trabalhadores, que votou contra toda a lei, né? E fez campanha contra, e foi para a rede social, e inclusive se ufanou de ter votado contra a lei. Várias medidas e várias emendas foram apresentadas nesse sentido durante todo o processo. Então isso está dentro dos anais da Câmara e do Senado da República. Então isso é um dado e me espanta que a mentira seja reapresentada insistentemente em todas as sessões e eu seja obrigado a ter esse tipo de posicionamento aqui. Eu lamento muito, mas infelizmente a repetição traz o conhecimento. Essa questão do LGPD, desculpe, dos dados que foram colocados, do artigo que foi vetado, já está dentro da LGPD, da proteção de dados. Então havia uma redundância, tá? Por isso que houve o veto. Há um discurso aqui de que os descontos associativos foram proibidos pelo atual governo. Não é verdade. Os descontos associativos eles foram paralisados em função da ação judicial. E eu tenho dito aqui, essa é a 8ª ou 9ª reunião que eu digo aos senhores aqui presentes, já foi votado na Câmara o fim definitivo desses descontos associativos. Vamos votar no Senado. O PT ouve, faz o vídeo de mercador, faz o discurso aqui, diz uma coisa completamente diferente da prática, porque se houvesse a vontade de materializar essa intenção, amanhã tem sessão no Senado da República. Nós somos favoráveis que o líder do PT no Senado da República, irmanado conosco, apresente o projeto, votaremos incontinente e vamos acabar de uma vez com todas, com descontos associativos e virar essa página triste na história, inclusive dos aposentados brasileiros, que são as grandes vítimas desse processo. Uma outra questão que é importante, se colocou aqui, a gente vai ter a possibilidade de ouvir o Felipe Damar, né, que deverá vir aqui proximamente. Porque essas pessoas todas foram, de alguma forma, gestadas no governo Bolsonaro. As 4 entidades que são elencadas, só uma o ACT foi concedido no governo Bolsonaro, que foi da AMAR. A ANDAP, a Masterprev e a ASAP foram em 23 e 24. Agora, o fato dos ACTs terem sido concedidos das 4, 3 no governo do Lula, eu não estou aqui entrando no mérito de dizer o que é que aconteceu, não. O fato é que a acusação que eles fazem é que me permite fazer a ilação que eles fazem. Então, se é a ACT que gerou o problema, imagino que 3/4 do problema seja no governo do presidente do Lula, do PT. Eu prefiro não fazer esse tipo de ilação, mas apenas para deixar claro aqui que essa mentira repetida muitas vezes está deixando aqui as pessoas desconfortáveis, principalmente aquelas que não só deram causa, mas como se locupletaram, porque quebramos o sigilo aqui. Em algum momento isso vai vir à tona. Uma outra questão que está sendo colocada aqui até a exaustão e que a gente precisa deixar claro, né, é que o governo do presidente Lula não investigou o processo. Na verdade, ele foi vítima, teve como consequência do processo a ação judicial que afastou a nossa testemunha, afastou o senhor Vigílio, né? Não foi o presidente Lula que os afastou, né? Eles foram, infelizmente, afastados por uma ação judicial e policial. Claro que nós queremos que todos que têm a presunção de inocência possam se defender dentro do processo e, ao final, provar a sua inocência ou serem assacados por sua culpa. Agora, por favor, gente, não é possível que toda reunião a gente escute o mesmo discurso, a gente tem que fazer o mesmo reparo. Eu acho que a população brasileira quer de nós atenção ao que de fato está acontecendo, quer dizer, buscar aqueles que realmente deram causa a esse crime hediondo e responsabilizar os que receberam os recursos. Então, é esse apelo que faço aos meus pares e peço desculpa àqueles que estão esperando até agora para falar. Agradeço, senhor presidente.